Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, uma entrevista extremamente esperada e especial com o doutor professor Rodrigo Silva, que também é pastor e que é o mais conhecido arqueólogo brasileiro, irmão em Cristo Jesus, e que sempre que vem ao programa, como a qualquer programa de televisão, quando ele vai, sempre causa muita surpresa com as revelações que ele traz, todas honrando o nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, a quem ele serve de coração. Eu sou particularmente um grande admirador do trabalho do Dr. Rodrigo Silva e da sua humildade. E hoje ele aceitou falar sobre um assunto que, olha, sinceramente, tira o chapéu. As coisas escandalosas que a Bíblia traz a respeito de Deus. Todos nós temos a ideia de que Deus é amor, e Ele é. Mas então, por que há tantos episódios muito chocantes na Bíblia envolvendo ao Senhor? Ele vai trazer explicações a respeito disso. Está no ar, vejam só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, começamos essa edição para a live especial do programa Vejam Só. Seja muito bem-vindo, Dr. Rodrigo Silva. Paz e graça, pastor. Paz e graça, eu fico muito feliz, reverendo Weber, por estar aqui de novo. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu digo que, para a honra e glória de Deus, eu me sinto muito feliz aqui, muito bem recebido, e num aconchego fraterno que realmente acalenta o coração da gente, para honra e glória de Deus. O senhor... mas isso aí o senhor sente bem em qualquer uma das emissões. Não necessariamente. O senhor é sempre muito bem acolhido por causa do conhecimento que Deus lhe deu, glória a Deus. E o senhor tem honrado ao Senhor, ao nosso Deus e a Jesus, por meio da capacidade que o Espírito Santo lhe tem dado. O senhor é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso. Ministro ordenado dessa igreja. Há quantos anos? Eu me formei em teologia em 92, mas a ordenação foi em 2001. Mas o senhor é vinculado à Igreja Adventista? Eu me batizei no dia 25 de fevereiro de 1984. O único adventista da minha família. É uma longa história, viu? Um dia, posso contar, eu fui expulso de casa quando aceitei o Evangelho. Minha família não aceitava de maneira nenhuma. E eu lembro de uma surra que eu tomei uma vez, abraçado com uma Bíblia. Hoje eu estou até estreando uma Bíblia nova, porque... Eu quero, em um minuto, sem tomar tempo, testemunhar uma coisa importante para o irmão e para todos que estão em casa. Eu acho que humildade não é a menina bonita dizer que é feia, nem o rapaz inteligente dizer que é burro. Você admite os dons que tem e usa para a honra e glória de Deus. Uma vez eu preguei numa igreja que estava escrito assim: prezado pregador, nós queremos ver Jesus. Estava atrás do púlpito. Então, que Deus seja louvado. Mas eu hoje, graças a Deus, eu tenho pregado em várias igrejas não adventistas. E eu sou muito bem recebido pelos irmãos. E recentemente eu preguei numa igreja em Uberlândia, Sal da Terra, e um rapaz chegou para mim muito tímido no final, pedindo 1000 desculpas. Ele falou assim: eu quero te pedir uma coisa. Eu falei: o quê? Eu não sei se você acredita em pedir desculpa. Ele: pode pedir, o que é? Eu queria a unção que você tem. E assim como Eliseu pediu a capa de Elias, você me dá a sua Bíblia? Imagina você com a Bíblia toda marcadinha, toda fácil. Eu olhei para aquele rapaz e senti: Senhor, para a glória do teu nome, falei: está aqui com a bênção de Deus e com o Espírito Santo. E aí eu comprei uma Bíblia nova para mim, que estou estreando aqui no programa, falei: vou me dar de presente. E eu conto isso com muita felicidade, porque a igreja pode trazer, às vezes, alguns conflitos, mas ela nos dá muito motivo para dar glórias a Deus por pertencermos ao corpo místico de Cristo. Louvado seja Deus. O senhor exerce seu ministério na televisão, no campo como arqueólogo e... Na sala de aula. E na sala de aula. Na sala de aula. Onde é a sala de aula? No NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, no campus 2, que fica na cidade de Engenheiro Coelho. É uma cidade tão pequena que é mais fácil eu dizer que eu estou a 50 quilômetros de Campinas, mas é um campus que até eu convido o pessoal a conhecer lá. Nós temos um museu de arqueologia bíblica lá, tem um espaço muito grande, temos várias faculdades ali de Direito, Teologia, História, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, tem alunos de mais de 50 países estudando lá, e a gente faz ali o trabalho para a honra e glória de Jesus. Que maravilha.
Seja muito bem-vindo. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Agora, o assunto é para lá de espinhoso. O Zeca preparou a matéria que o apresenta. Vejam só. Temos muito forte no nosso imaginário evangélico, aliás, não apenas dentro das igrejas, mas principalmente no imaginário de todo brasileiro. Quando o assunto é fé, todos concordam: Deus é amor. Temos versículos que são repetidos como mantras, seja por evangélicos ou até por aqueles que professam outra fé, mas todos sabem e reconhecem que Deus é amor. De maneira geral, numa observação rápida, isso não é errado. Afinal de contas, a descrição bíblica é essa. Vamos juntos ler 2 versículos chaves e que transmitem muito bem essa ideia. O primeiro está no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. Depois, vamos para a primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 8. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Agora surge a nossa pergunta-tema. Se Deus é amor, por que a Bíblia menciona coisas extremamente chocantes a respeito dele? Como relacionar essas informações? Por exemplo, Deus ordenou que o povo de Israel matasse todos os seus inimigos, que todas as cidades conquistadas fossem destruídas. Determinou a morte de pessoas que trabalhassem no sábado. Essas são apenas algumas informações. Para nos ajudar nesse bate-papo, recebemos em nosso estúdio o pastor Rodrigo Silva, teólogo pós-graduado em filosofia, mestre em teologia histórica e especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele também é doutor em arqueologia clássica pela Universidade de São Paulo. Fique ligado, esse bate-papo você não pode perder. O Vejam Só já está no ar. Maravilha. Está aí. Doutor Rodrigo Silva, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O senhor sempre vem ao programa e é com muita alegria que nós o receberemos sempre que possível. Para o senhor, para nós sempre é. Como é que o senhor viu o tema, que inclusive foi uma proposta que o próprio irmão trouxe, né? Na verdade, eu quero começar esse tema dizendo uma coisa para os irmãos que estão em casa. A primeira frase que eu vou dizer vai ser chocante. Não leia a Bíblia. Bíblia não é para ser lido. Bíblia é para ser estudada. Essa frase, leia a Bíblia, ela é perigosa. Porque ler, você pode ler a Folha de São Paulo, o Diário da Tarde, qualquer outro jornal, que não estou fazendo merchan, mencionei apenas a guisa de ilustração, mas estudar é uma coisa mais profunda. E em que pese Rui Barbosa dizer que não há crime de hermenêutica, isso pode valer até para o direito. Mas para a literatura, de modo geral, pesquise, investigue. Primeiro procure saber assim, em que língua aquilo foi escrito. Não, isso não vale só para a Bíblia, não. Nós estamos falando de Bíblia, mas vale para outras literaturas também. Em que língua foi escrito? Em que contexto? A quem estava respondendo? Porque um texto fora de contexto vira pretexto. E muitos ateus, ao invés de fazer uma hermenêutica da Bíblia, eles simplesmente pegam os textos jogados, e eu tenho que admitir que, num primeiro momento, são textos chocantes mesmo. São chocantes. Por isso que o ideal é estudar, avaliar em que contexto isso foi escrito. Naquela língua, quer dizer a mesma coisa que a nossa hoje? Eu vou dizer a guisa de ilustração, uma situação que já apareceu várias vezes no programa. Se eu pegar alguns textos, por exemplo, de Ellen White, fora de contexto, eu mesmo vou achar um absurdo. Sério? Claro, porque a maneira como ela fala, às vezes assim, as igrejas caídas. Mas eu tenho que perguntar o seguinte, por que ela falou desse jeito? E não foi a única. O movimento pentecostal, quando surgiu, falava a mesma coisa das igrejas protestantes. A igreja estava decaída na América. Se você pegar o movimento da Azusa Street, eles também falavam com a linguagem muito pesada. Agora, para eu não interpretar mal os pentecostais ou os adventistas, eu tenho que entender assim, em que contexto eles falaram aquilo? Por que falaram que a linguagem? O que falaram? Com a Bíblia, a mesma coisa. Em que linguagem falaram? Vou dar um último exemplo para ficar bem claro.
Se Jesus vivesse hoje, Jesus falaria com as categorias gramaticais de hoje. Claro. Se alguém espirrasse perto de Jesus, por educação ele diria saúde. E se alguém fosse embora, Jesus diria, vá com Deus. Só que ambas as frases tomadas ao pé da letra podiam ser estranhas. Quer dizer que Jesus está prescrevendo que dizer saúde cura a gripe de uma pessoa? Isso é uma superstição. Se Jesus fala, vai com Deus, ele estaria negando a onipresença de Deus. É uma maneira de falar hoje. Então, é isso que eu quero propor nesse programa aqui, nesse bate-papo aqui. O que as expressões idiomáticas da Bíblia estavam dizendo naquele tempo. Porque se eu as pegar ao pé da letra, mesmo o que eu falo hoje, poderá causar muito estranhamento se virar a Bíblia daqui a 2000 anos. Vamos lá, então, doutor. Eu vou começar com os textos que o senhor mesmo separou. Eu fiz uma listinha, assim, aqui. Correto, porque são muitos, né? Então, mas vamos começar com os que o senhor preparou. Correto. Vamos lá. Bom, vamos pegar a primeira questão que Deus arrependeu. Boa. Gênesis 6 e vários outros. E vários outros. Uma parte fala assim, eu não sou homem para que arrependa. Mas no outro fala, o Senhor se arrependeu profundamente de criar o homem. Os verbos no hebraico são diferentes. E há verbos que não têm tradução para outro idioma. Isso é interessante. Dizem, eu não posso afirmar isso para longe de qualquer questionamento, que a palavra saudade só existe em português. Eu ouvi isso também. Também já ouvi. Aí, se eu estou falando assim, nossa, eu estou com saudade, como é que você traduz isso ao pé da letra para um outro idioma? Uma palavra que equivale a saudade. Existe um verbo em hebraico, que é o verbo naham, que é um verbo que significa suspirar profundamente de tristeza, porque algo não está como você desejou, como você planejou. É como aquele pai que vira e fala para o filho assim, eu já estou cansado de lutar por você, meu filho. Ele não está literalmente cansado, ele está triste porque o filho está dando trabalho, está fora dos caminhos do Senhor. De repente, a realidade de muitos pais que estão assistindo o programa. Então, assim, eu tentei criar o meu filho no Evangelho, dei de tudo para ele, hoje ele está afastado. Eu falei, filho, eu já cansei de você, desisti. Mas essa é uma forma que o pai tem, ou a mãe tem, de expressar a dor. E no hebraico, esse naham é mais do que simplesmente um suspirar, é uma coisa passional. Deus sente, ele sofre. E às vezes a linguagem pesada com que ele fala é a mesma linguagem de um pai que agarra o filho e fala, por que você está fazendo isso comigo? O tradutor tentou achar uma coisa mais próxima e colocou, eu me arrependo de ter criado o homem. Aí parece que entrou em contradição. Certo. Mas não é uma dor profunda que Deus teve. E uma coisa curiosa do hebraico, existem verbos na língua hebraica que só admitem Deus como sujeito. Não. Nós não temos isso em português. Mas um paralelo mais próximo que eu posso dizer é o seguinte, se eu disser assim, latir, subtende um verbo que só admite cachorro como sujeito. Claro. Miar, só admite o gato. Pois em hebraico existem verbos que só admitem Deus como sujeito. O verbo bará, criar, é um dele. Só Deus pode criar do nada. O verbo sam, determinar, também só admite Deus como sujeito. E até tem uma curiosidade, que no livro de Daniel, quando fala assim, determinou-lhes o rei da Babilônia a comida, o verbo que aparece ali no hebraico só admitiria Deus como sujeito. Então, quando Nabucodonosor determina a comida dos jovens hebreus, ele estava se colocando no lugar de Deus. E depois vai comer capim, né? Exatamente. Quando ele fala assim, não vou comer a comida do rei, é porque o rei estava se colocando no lugar de Deus. Então, esses detalhes são curiosos. Que coisa! Isso eu nunca tinha ouvido falar. Tem verbos que só admitem Deus como sujeito na língua hebraica. Tá ótimo. Bom, nós não temos uma enquete hoje, né? Não há uma pesquisa, até porque queremos dar o máximo tempo possível para o doutor Rodrigo Silva. Inclusive, não teremos também o Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, embora o presente para os vídeos seja exatamente a enciclopédia histórica da vida de Jesus, autografada pelo doutor Rodrigo Silva. E se você não mandou teu vídeo ainda, mande. É só gravar 30 segundos com alguma orientação, alguma sugestão, alguma apresentação sua. E você, olha lá, tá aí, ó. Essa enciclopédia que nós vamos sortear agora, em dezembro, hein? Não perca tempo, manda logo. E o caminho para você mandar é o e-mail. Vejam só, @rittv.com.br. Se você quiser, você pode usar também o Instagram,
né? O nosso Facebook está sendo reabilitado, mas já migramos para o Instagram, então está lá o Instagram, @programa Vejam Só. E o Facebook vai continuar, facebook.com/programa Vejam Só, tá bom? A gente vai para o intervalo, volta já! Boa noite, Pastor Heber e todos vocês que estão acompanhando esse programa tão maravilhoso que é o Vejam Só, que nos ensina tanto da Palavra de Deus. Eu estou aqui no Shopping do Povo para compartilhar mais uma novidade com vocês. Hoje eu quero falar para vocês daquela coleção chamada Coleção do Vencedor. Pessoal, o final do ano se aproxima e é aquele período em que todo mundo está escolhendo um presente para dar para alguém. E eu sei que você que assistiu o programa Show da Fé ouviu o missionário falando sobre esta coleção. Por que não presentear com esses 3 livros que nós sabemos quantas pessoas já foram abençoadas através dessa leitura, já aceitaram Jesus e já deixaram até mesmo de cometer alguma bobagem que no final do ano quantas pessoas perdem a cabeça e acabam fazendo algo que não agrada a Deus. Então, quais são esses 3 livros? Curar enfermos e expulsar demônios, O Nome de Jesus e o Como Tomar Posse da Bênção. Eu sei que muitas pessoas já leram, já foram abençoadas e eu convido vocês agora para presentear alguém com esta coleção que eu tenho certeza que você estará fazendo uma grande diferença na vida de alguém. Estes livros estão aqui conosco no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próxima à Estação República do Metrô, mas você também pode adquirir no nosso site spovo.com.br ou pelo Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100. E é isso aí, pastor, um abraço, eu aguardo pelo senhor e por todos os telespectadores aqui no Shopping do Povo. Muito bem, como noticiado, estamos hoje recebendo a visita do pastor, professor Dr. Rodrigo Silva, que abriu espaço na sua agenda mais uma vez para visitar o Vejam Só e hoje, corajosamente, abordando um assunto que a maioria de nós evita, até de pensar, nos textos escabrosos das Escrituras que aparentemente conspiram contra a declaração de que Deus é amor, né? E eles estão nas Escrituras e são muito usados pelos inimigos da fé. E é por isso que o Dr. Rodrigo Silva foi usado por Deus com toda a sua sapiência e mentalidade científica. Ele é doutor pela USP, Universidade de São Paulo, em arqueologia, para justamente falar dessas coisas e de muitas outras. Toda vez que o senhor vem é extremamente útil, a gente aprende demais. Eu me lembro nitidamente, doutor, da sua última fala, da sua última estada aqui, eu me emocionei, fui às lágrimas. Ah, o Apocalipse. O Apocalipse. Glória a Deus. Se você não assistiu ao programa do Dr. Rodrigo Silva sobre as questões bíblicas, procure lá, assista a todos os que estão no YouTube aí do Vejam Só. E a última fala, a coluna. Glória a Deus, a coluna. Aquilo é muito forte, né? Muito obrigado por ter vindo. Que isso, para mim é um prazer. Agora, o senhor trouxe uns slides aí. Trouxe até para esclarecer, não vamos demorar muito neles, para dar tempo de a gente entrar nos outros pontos. Coloca o primeiro, por gentileza. Existe uma frase que diz, o tradutor é um traidor. É italiano, né? Tradutor e traditori. Mas o tradutor, na verdade, ele não é um traidor. Isso é uma máxima porque, na época do Império Otomano, os tradutores tinham que, às vezes, traduzir o rei para alguém e o rei, às vezes, falava coisas muito duras. Então, o tradutor dava uma maciada e tudo. E aí pegou essa questão, tradutor e traditório. Ele não traduz tudo, ele é um traidor. Mas, na verdade... Ele era um diplomata. Exatamente, mas, pelo contrário, o tradutor é algo importante. E eu digo até que os profetas de Deus são tradutores. É Deus falando com sotaque humano. A Bíblia é isso. O próximo, por gentileza, a palavra profeta, por exemplo, né? Ele falou o profeta como tradutor. O profeta, o que seria profeta? No próximo slide, eu vou mostrar para vocês o sentido da palavra profeta. Hanavi, em hebraico, significa borbulhar, água que borbulha. É como aquele que vai borbulhando e você vai sentindo aquela fala e vai acalmando. Isso é muito bonito. E em grego, que é o próximo slide... Profeta já é profetês, aquele que fala no lugar de. Então, vou explicar o que foi a revelação bíblica. Imagine, em primeiro lugar, que se eu pegue um índio
do meio da floresta, que ele nunca viu civilização. Eu pego esse índio, coloco uma venda nos olhos dele e trago esse índio e abro os olhos dele aqui em frente à RIT, aqui perto da Avenida São João, aqui, e ele vê tudo aqui. Vê gente passando, ônibus, carro, ando pelo viaduto, pelo elevado, pelo viaduto do chá, ele vê metrô, vê helicóptero passando. Depois você coloca a venda nos olhos do índio e leva de volta lá para a tribo. Coitado. Para ele explicar o que ele viu. Exatamente. Em primeiro lugar, ele não vai conseguir ficar calado. Ele viu coisas fantásticas demais. Mas na hora que ele for abrir a boca para explicar, vai faltar vocabulário. Então ele vai tentar falar de um modo que os companheiros possam entender. Ele vai traduzir uma linguagem, talvez, imagino. Ele vai comparar o metrô a uma serpente grande, uma cobra com pessoas na barriga e tudo mais. Então entendamos que os profetas da Bíblia, eles tiveram um contato com a eternidade. E mesmo essa eternidade, Deus já mostrou de maneira revelada. Moisés, por exemplo, não viu o santuário de Deus no céu. Ele viu uma planta. E com base nessa planta, Deus mandou fazer um santuário aqui na terra. Conforme o modelo que eu te mostrei. Então, mesmo esse modelo já é adaptado. E mesmo assim, o profeta ainda tem dificuldades. Por isso que o Apocalipse fala tanto a semelhança de vir como um mar de vidro. Agora, é tão magnífico, por isso que a Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado. Que é uma promessa tanto para aquele que é cheio do Espírito, quanto também escatológica. Eu vejo os dois sentidos nesse texto. Agora, vamos falar um pouquinho das traduções. Há vários tipos de tradução, para os irmãos em casa entenderem. Eu vou falar de 3. Tá. As principais, traduções literais. É como se fosse a João Ferreira de Almeida, por exemplo, Revista e Corrigida. Essas traduções literais, elas procuram colocar ao máximo a palavra como estava na língua original. Palavra por palavra. Quase palavra por palavra, mudando talvez só a ordem ali. Em segundo lugar, o próximo, nós temos também as traduções dinâmicas. Essas traduções já possuem uma abordagem de pensamento por pensamento, que transmite o significado essencial do original escrito pelo autor, não necessariamente palavra por palavra. E temos, por último, pode passar o próximo ainda, temos mais uma ainda, que é a paráfrase livre, como a Bíblia na linguagem de hoje, por exemplo, a Bíblia viva, né? A mensagem. Então, vou mostrar agora, num exemplo, o mesmo versículo traduzido em palavras diferentes, para os irmãos verem em casa. Vamos lá. Atire o seu pão sobre as águas, isso aqui é uma tradução literal. Certo. Né? Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Ou, isso está na NVI. Ou na João Ferreira de Almeida, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Agora veja uma tradução dinâmica. Dinâmica, essa que foi literal, assim que está no hebraico. Vamos à dinâmica. Próximo slide. Isso. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o lucro. Essa é a nova tradução da linguagem de hoje. Pão vira dinheiro, água vira negócio. Exatamente, né? Tá. Olha a outra aqui, a versão católica com cabeçalhos. A generosidade tem recompensa. Jogue o seu pão sobre a água, porque dias depois você o encontrará. Distribua com generosidade o seu pão, como se o atirasse sobre as águas. E depois de algum tempo o receberás de volta. E a última aqui, próximo slide, a paráfrase livre. Seja generoso, porque o que você der a outros acabará voltando para você. A Bíblia viva. E a Garraway também diz, dá generosamente, porque os teus dons reverterão mais tarde a teu favor. Aí alguém me pergunta assim, e qual desse tipo de versão eu uso? Não existe versão perfeita da Bíblia. A sugestão que eu dou para você, meu irmão, em casa, se você tem condição de ler o grego e o hebraico, melhor. Aqueles pastores que já estudaram teologia, eu até sugiro assim, não para exibicionismo, coloca a teologia no púlpito também, explica para os irmãos, assim, de uma linguagem simples, porque você estudou teologia, você estudou grego e hebraico, é uma maneira de manter. Mas colocando uma realidade que a maioria das pessoas não tem condição de estudar o grego ou o hebraico. Então, vou dar 2 sugestões. Em primeiro lugar, colecione Bíblias. Por isso que eu iniciei falando, Bíblia não é para ser lida, é para ser estudado. Colecione Bíblias. E compare um texto com outro. Compare. Olha, na João Ferreira de Almeida está assim, na NVI está aqui. E vá anotando as diferenças.
Depois, pegue um bom comentário bíblico. Tem vários aí. A ACAD, eu vejo de vez em quando o irmão fazendo propaganda. Olha, tem a ACAD aqui, tem o livro tal, tem o Shopping do Povo aqui embaixo. Tem eu não vou fazer merchan aqui de editoras, mas eu vou citar de maneira geral a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a Editora Vida Cristã, a própria Casa Publicadora Brasileira dos Adventistas, a Sociedade Bíblica do Brasil tem a paráfrase. Colecione. Eu acho que eu não cometi nenhum sacrilégio falando os nomes aqui. Não estou vendendo para a CPAD, nem para nenhum deles, mas assim, vá lá, invista nisso e pega um bom comentário. O comentarista vai te dizer, olha, no original está assim, é melhor assim, e vai estudando aos poucos. Agora, qual que é o sentido de o pão sobre as águas? Agora vamos para o contexto. O texto literalmente está, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Naquele tempo, nos templos bíblicos, a mesma palavra para pão, lechem, às vezes era usada para semente. Serer. Semente ou pão. E tanto é que fala semente da tua comida e tudo, porque a semente vai virar o pão, era a semente do trigo ou da cevada. E o que acontece? O pai guardava a semente em casa, porque não dava para colher todos os dias, e a mulher falava, precisamos de farinha. Ele tirava a semente lá da saca, entregava para a mulher, ela fazia farinha, fazia pão para a família. À medida que ia tirando essa semente, a saca ia diminuindo. E se acabasse, não dava para ir ao supermercado e comprar mais, tinha que esperar a próxima colheita. Agora imagina o desespero do pai quando a saca vai acabando e as chuvas não vêm. Ele tinha que esperar a chuva desesperadamente. E aí a chuva não vem, e eles estão orando a Deus pedindo a chuva, aí a chuva não vem. Ele fala, mulher, a semente está acabando. Mas os meninos estão com fome, então faz o seguinte, vamos comer apenas uma vez por dia. A gente tem que economizar a semente, que não está acabando. Lembra a mulher, a viúva de Sarepta? Eu só tenho um pouquinho de farinha, vou fazer um pão para mim e para o menino, vou morrer. E um pouco... Aí, quando está para acabar mesmo, o pai toma uma decisão mais drástica. Vamos comer dia sim, dia não. E os filhos ficam sem entender por que o pai está negando o pão, sendo que tem semente lá. O pai precisa segurar aquela semente. Quando a chuva cai, a chuva principal lá, a chuva temporã, ela cai, fazem vários poços, aí o terreno fica alagadiço. Aí o pai pega aquela semente que ele guardou, joga sobre as águas, elas brotam, dão o trigo e ele pode colher tempo depois. É uma lição de fé tremenda. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. E de maneira homilética eu posso aplicar isso aqui com várias coisas. A gente está lançando o pão sobre as águas aí e a gente vai achar isso depois de muito retorno, que com certeza, em nome de Jesus, eu não sou profeta nem filho de profeta, mas eu sei que muita gente talvez vai reencontrar o caminho do Evangelho através de um debate, de um diálogo aqui do Vejam Só. Vocês estão lançando o pão sobre as águas e vão encontrar em nome de Jesus. Mostrando a relevância das Escrituras para com certeza. Alimentar a fé e providenciar a salvação. E eu tenho certeza, Reverendo Weber, eu vou contar uma coisinha para quem está em casa. No intervalo aqui, o Reverendo Weber falou comigo assim, tudo aqui é feito com muito amor e muita coisa, às vezes, por pessoas até voluntárias, né? A gente estava conversando sobre alguns detalhes aqui e, às vezes, assim, a gente não tem todo aquele profissionalismo que gostaria porque as pessoas são voluntárias. E eu falei com ele assim, mas, às vezes, as coisas feitas com idealismo é que dão o maior resultado. E eu tenho certeza, Reverendo Weber, que quando o reino realmente descer na volta de Cristo, eu falo isso com muita convicção. Vocês vão encontrar, em nome de Jesus, muitas pessoas ganhas para o reino porque assistiram um programa, Vejam Só, às vezes até fora do Brasil. Então, toda essa luta, essa dificuldade, Jesus, são sementes que vocês estão lançando. Então, eu peguei o texto no original, dei uma explicação e fiz uma aplicação para hoje. Então, a gente não deve se desanimar diante de um texto que aparentemente não faz sentido ou não tem uma explicação muito clara. E por que Deus fez tão difícil? Pois é. Eu já fiz até a pergunta. Uma vez, de vez em quando eu brinco com os meus alunos, né, na grade e choco algum deles dizendo, olha, há muitos anos atrás eu comecei numa profissão chamada copydesk, que é, na verdade, você redigir melhor um texto que alguém escreveu. E eu digo que o copydesk de Deus é muito ruim. E eu digo amém. O irmão acabou de dar a resposta. Por quê? Eu vejo duas coisas por que Deus fez a Bíblia tão complicada. Letra A, o que é fácil você não dá valor. Por incrível que pareça.
quem é pobre e luta, e ajunta o dinheirinho para comprar as suadas prestações, um celular, curte muito mais aquele celular do que um rico que pode entrar e comprar 15. Verdade, claro. Porque ele comprou... Mas eu estou falando, eu sei porque eu converso, a gente que está no ministério, eu já fiquei em casa de pessoa com galinha comendo meu pé e já também jantei com pessoas que tinham um avião esperando por ele lá fora. E você vê realmente. Então Deus fala assim, se eu colocar fácil demais, vocês não vão dar valor. Eu quero que vocês fiquem sempre buscando. Porque o contato com a palavra é o contato com o Espírito. E a segunda razão foi a que o irmão deu. Se a Bíblia... Eu faço um desafio para quem está em casa. Principalmente que se esse programa estiver atingindo alguém que não é crente, que não acredita na palavra de Deus, eu faço um desafio. Eu concordo com o reverendo Weber. Esse livro, esse script aqui tem muitos defeitos. Ele não foi escrito com toda a singeleza de um Carlos Drummond de Andrade, não. Mas aí faça uma coisa. Pegue uns poemas de Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores autores da língua brasileira, e entregue esses poemas na penitenciária de alta periculosidade do estado de São Paulo. E numa outra penitenciária de alta periculosidade, você entrega uns exemplares desse livro aqui. Depois de um ano, você volta. Naquela que você entregou Carlos Drummond de Andrade, com muito otimismo, pode ser que você encontre um preso que deixou a criminalidade... Por causa do Carlos Drummond? Por causa do Drummond de Andrade. Não vai achar. Eu estou tentando ser bondoso. Não, ele se distraiu com aquilo e olha lá. Distraiu com aquilo. Mas vá na penitenciária que você entregou a Bíblia. Vai ter uma igreja funcionando lá dentro. Então, eu fico feliz porque se esse livro desse os resultados que ele dá, mas tivesse a lucidez gramatical de Carlos Drummond de Andrade, o ateu diria, é óbvio, é a lógica. Ele foi preparado para isso. Um filme que custou 40 milhões de dólares merece realmente o Oscar. Agora, quando você vê uma coisa feita, fundo de quintal, ganhando o Oscar... Aí... Então eu digo, isso aqui é uma prova que Deus deixou para mim. Paulo falou que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, Deus escolheu as coisas fracas. Deus fez isso para provar que o poder desse livro não está na caneta de Paulo, nem de João, nem de nenhum outro. É no poder que os usou. Então eu fico feliz pelos problemas que a Bíblia tem. Glória a Deus. Mas tem alguns problemas que são complicados. Posso pôr um? Por favor, vamos lá. Bom, deixa eu pegar aqui um do Antigo Testamento. Correto. Eu anotei 6, mas tem um que, inclusive, um articulista, um colunista da Folha de São Paulo, gosta muito de mencionar esse texto. Ele é ateu, confesso. Acho que eu até sei quem é. O Hélio. O Hélio Schwarzman. Ele menciona muito a lei mosaica, que regulamenta, por exemplo, como você escraviza suas filhas, para mostrar que Deus não é amor coisa nenhuma. Como explicar um texto desses, doutor? Bom, já que eu falei que Deus fala com sotaque humano, e dei até aquele exemplo, se Jesus estivesse hoje, ele falaria, vai com Deus, e de maneira nenhuma estaria negando a onipresença de Deus. Certo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, quem era aquele povo? Por isso que eu falei que temos que fazer perguntas ao texto, ao contexto. Quem era o povo de Israel? Era um povo esclarecido? Era um povo ilustrado? Eu sei que você gosta dessa expressão, ilustrado, né? Era um povo culto? Não. Agora, vamos fazer uma comparação. Eu, uma vez, conversei com uma enfermeira que ela trabalhava com aquela saúde do lar. Eu não sei se a expressão é exatamente essa, que técnicos de saúde vão em casa das pessoas mais simples ali para... E ela veio com uma pergunta para mim. Ela falou assim, será que eu estou em pecado? Eu falei, por quê? Porque às vezes eu tenho que mentir. Eu falei, mentir como? É que às vezes a gente visita pessoas tão simplórias, que se você não der um remedinho para ele não vai sentir que foi tratado. E tem que dar alguma coisa para ele, senão ele vai tomar por conta própria. E às vezes o problema da casa era higiene. Aí sabe o que eu fazia? Dizia, eu levava tic-tac. Falava assim, só tem que tomar isso aqui depois do banho. Eu não quero entrar no mérito da questão aqui se existe mentira branca, se não existe mentira branca. Não, mas não está mentindo. Esse não é o tema. Exatamente, porque, sei lá, algumas pessoas em casa podem, né? Vai ser legalista assim lá adiante. Agora, só que, se fosse falar com uma pessoa que tem um diploma na USP, eu não precisava usar um recurso desse. Claro que não. Mas para uma pessoa simplória tem que falar nessa linguagem. Então, depois do banho, quer dizer, que é para a pessoa tomar o banho. E falava assim, se a senhora não... se a senhora não tomar... Se a senhora tomar isso aqui sem tomar banho, a senhora morre. Nossa! Aí funcionava.
Meu irmão, deixa eu dizer que o povo de Israel que saiu do Egito, eles estavam por séculos escravizados. Eles eram, em termos culturais, menos do que essa pessoa que foi atendida pela saúde do lar, que eu acabei de dar o exemplo aqui. Então, como é que Deus tinha que falar de uma maneira que aquele povo pudesse entender? Deus tinha que usar uma linguagem que fosse acessível para eles. Eu vou falar uma coisa assim, espiritualmente falando, Paulo diz que tudo que foi escrito para o nosso exemplo. Eu sei disso. Mas, em primeira instância, a Bíblia não foi escrita para Heber Cocarelli, nem para Rodrigo Silva. Ela foi escrita para o hebreu que estava naquela época. Então, Deus tinha que falar uma linguagem que eles pudessem entender. E era um povo rude. Eles estavam acostumados com a linguagem do chicote. Mas Deus depois vai amenizando. Por exemplo, existem outros deuses? Não. Só há um Deus. Mas como o povo estava tão mergulhado no meio de outros deuses, não dava para Deus tirar a ideia de politeísmo da cabeça deles da noite para o dia. Então Deus usou uma linguagem nos 10 mandamentos, como assim, não terás outros deuses diante de mim. Uma linguagem que não tem sentido, se não existe outros deuses, bastaria falar assim, só eu serei o seu Deus. Mas se falar só eu serei o seu Deus, não resolveria. Então Deus tinha que falar de um jeito que eles pudessem entender. E Moisés, como era uma pessoa daquela época, Deus falou assim, Moisés, escreve com a linguagem que eles possam usar. Vou dar um exemplo, claro. Quando Deus fala assim, por exemplo, a mulher está impura quando está menstruada. E o homem tem que se afastar dela. As minhas irmãs que estão assistindo esse programa, você imagina, eu quero pegar as irmãs agora. Uma mulher com TPM, tensão pré-menstrual, ou que está com cólica, e o marido, de maneira rude, querendo fazer sexo com ela. Então, Deus protegeu a dignidade da mulher. O que Deus fez? Olha, a mulher, quando está com fluxo de sangue, está impura. Quem tocar nela vai estar impuro também. A mesma linguagem que a menina usou lá, só tem que tomar isso aqui depois do banho. Tirava aquela mulher do arraial, o marido só podia se chegar a ela, parece que 8 dias depois do terminar o fluxo, que é quando ela estava fértil. Então, Deus falou uma linguagem própria. Depois, Deus foi corrigindo essa linguagem aos poucos. Foi amenizando, amenizando. Então, temos que entender que o povo que recebeu essa linguagem é um povo que raciocinava assim. Esse que é o ponto. Então, essa é a razão para ver questões tão chocantes como a escravidão. Exatamente. Sem o repúdio que um Deus, falando ao século XXI, traria. Exatamente. E tem uma coisa que as pessoas não percebem na Bíblia. Tem uma estela no Egito, a estela de Meremptah, que ela traz, é a mais antiga estela que traz o nome Israel ou Israel como povo. E nessa estela, tem pelo menos um minuto nesse bloco aqui para eu fechar isso aqui. Essa estela, não, porque senão tem que entrar um intervalo. Essa estela, irmão, ela traz assim, o Meremptah fala assim, eu destruí Israel e a sua semente não mais existe. Mentira, porque a semente de Israel continua existindo depois. Até hoje. Se eu pegar essa estela de Meremptah, pegar também a estela de Mecha e outros pedras do passado, eu descubro uma coisa que é pouco estudada, o uso da hipérbole. A maneira de falar era uma maneira hiperbólica. Eu matei todos os de Israel e sua semente não mais existe, mas continua existindo. Então, na linguagem hiperbólica, Deus falou, entra na cidade e mata os amalequitas, as crianças de peito e todo mundo. Mas aquilo era uma linguagem de hipérbole. A prova maior é que depois você vê os amalequitas vivos. Então, Deus usou ali uma linguagem de hipérbole. Não é uma linguagem literal. Olha só. É uma linguagem de hipérbole. Deus não mandou matar a criança de peito. Mas a forma de se expressar naquela época era assim. Como é que eu sei? Comparando o que eu chamaria de gíria da Bíblia com a gíria do Antigo Oriente Médio. Eu estou com um plano, ora a Deus para que Deus me dê força para escrever isso, um dicionário de expressões idiomáticas da Bíblia. Para explicar essas coisas para os irmãos, porque se hoje chegasse aqui e falasse com o irmão assim, nossa, eu estou morto de cansado. Não ia causar espanto. Isso aqui nem ia ser Todo tema mundo do Vejam Só. Mas se daqui a 2000 anos o Cristo não voltar e essas palavras usarem em Bíblia, haverá um Vejam Só, onde 2 teólogos estarão discutindo o que Rodrigo quis dizer, se Rodrigo dizia que morto se cansa. Ai, ai, tá bom. Eu espero ter ficado claro, não sei se foi um exemplo. Muito claro. Ai, ai.
Tá legal. A gente vai pro intervalo, voltamos já, não sai daí, porque vale a pena. Olha, eu tenho coisas assim bem sérias aqui, tá? A gente já volta. Estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje com muita alegria recebendo o Dr. Rodrigo Silva. Doutor, o senhor veio aqui para falar de passagens escandalosas, né? Tem uma que particularmente me incomoda, porque eu não tenho explicação para ela e eu fico orando para ninguém me fazer essa pergunta na igreja. Opa, vamos lá, espero que... Tem um episódio no Antigo Testamento em que vem uma praga e Davi ora a Deus para saber a razão daquela praga, e a resposta que os profetas lhe dão é de que o rei Saul, que já era falecido, havia desonrado um compromisso da época de Josué. Eu não lembro bem o povo que ele prometeu proteger. Josué foi enganado, né? Mas deu a palavra dele e tal. E Saul vinga, depois de muitos anos, né? Saul vai lá e vinga, destruindo ou perseguindo aquele povo que Josué jurou proteger. E aí Deus então estava cobrando, mas Saul já estava morto e tudo mais, e a solução é uma solução muito complicada. Tem alguma explicação para um texto desse? Eu volto de novo àquela questão que eu falei do contexto da época, para quem estava olhando. Hoje, só para ter noção, no Oriente Médio, eles ainda resolvem a coisa muito na base do estilo mosaico, vou usar essa expressão. Se você cuspir no chão na frente de um camarada, ele vai na casa dele, pega a arma e te mata. Agora, olha que curioso. Vou falar quando eu falar mundo do Oriente Médio, vou falar especialmente o mundo muçulmano, porque embora eu não estou aqui fazendo nenhuma pregoação do islamismo, mas em termos culturais, os islâmicos estão mais próximos da Bíblia, em termos culturais, do que o próprio judeu. Porque o judeu passou muito tempo na diáspora, na Europa, ele se ocidentalizou, o árabe não, ele ficou lá. Tanto é que quando as experiências que eu tive mais próximas da época patriarcal foi quando eu fiquei comendo com o beduíno na tenda dele, no chão, com a mão, sem eu poder ver a mulher dele. No deserto de Baiuda, que faz parte do Saara. Eu me senti ali como os anjos ali, junto com Abraão ali, entendeu? Então, vamos pegar um pouco da cultura desse povo, que ela me ajuda um pouco a entender o passado. Olha que interessante. Dificilmente você vai ver no Egito, na Jordânia, no Irã, você vai ver alguém no trânsito puxando uma arma para o outro por causa de uma briga de trânsito. Não existe isso. E o pessoal buzina. Eles não... Pode tirar a roda do carro que eles dirigem, pode tirar o motor que eles dirigem, mas não tira a buzina. Eles buzinam para tudo. No Cairo... O Cairo é uma cidade quase do tamanho de São Paulo. O Cairo deve ter uns 5 ou 6 semáforos e uns 3 estragados. É uma loucura. Eu não tenho coragem de dirigir no Cairo. Você não vê uma briga. Eles quebram o pau, mas você não vê ninguém se matando por causa disso. Porém, se um camarada olha atravessado para a esposa do outro e o outro fica incomodado, ele vai lá, pega uma arma, vem e mata. Existe muito esse negócio assim, de matar por honra, desonrou e tudo mais. Então, se eu estou falando para esse povo, não adianta eu querer julgar o outro com o meu código de valores. Então, Deus ainda estava falando num povo que ainda resolvia a coisa na base da espada. E o povo de Israel tinha especificamente uma facilidade muito grande de quebrar os pactos, quebrar as alianças lá atrás. Então, Deus tinha que mostrar uma continuidade. E Deus tinha que ser severo. Para mim, pior do que esse exemplo que o irmão está usando é usar. Quando Uzá faz segurar a arca, e Deus fulmina Uzá. Eu não vou afirmar, mas eu não tenho a certeza absoluta que Uzá perdeu a salvação. Provavelmente não. E foi fulminado por Deus. Mas por quê? Deus falou como é que a arca tinha que ser transportada. Não podia ser por animais, aquela coisa toda e tal. E Uzá vai lá e encosta, fulminou. Então Deus tinha naquela época uma visão, uma ideia muito mais dura. A coisa era resolvida assim, porque senão o povo desandava. E a pergunta é por que tem episódios como esse de Uzá, como esse que o irmão citou lá de Davi, com Saul já morto, etc, etc. Porque naquele contexto, se Deus afrouxasse a regra com o povo, nós não estaríamos aqui como igreja hoje. O mundo todo tinha virado pagão.
Porque mesmo Deus sendo tão severo, fulminando Nadab e Abiú dentro do templo porque levaram fogo estranho, mesmo Deus tendo feito coisas tão assim fortes, o povo ainda ficava voltando para Baal, para Áxera, para Astarote, para os deuses da Babilônia, para os deuses do Egito. Imagina se Deus afrouxasse o cinto. Então Deus segurou o máximo que ele pôde para que o povo, pelo menos, sobrevivesse espiritualmente até formar a igreja. Hoje, Deus não age assim mais como no passado. E qual está sendo a realidade do povo de Deus hoje? Só que Deus vai voltar a apertar o cinto quando ele vier nas nuvens com poder e grande glória, e muitos ficarão assustados com a ira do Cordeiro. Então, essa é uma coisa que a nossa sociedade se choca. Eu vou dizer por quê. Eu estou fazendo um estudo muito grande sobre a importância da igreja. O crente de hoje, como é que era o formato de uma conversão do passado de um crente? Vamos falar de 40, 50 anos atrás. O sujeito primeiro conhecia a mensagem, se convertia, ele ouvia uma pregação à la Billy Graham. Você tem que entregar a sua vida a Jesus. Ele era batizado. Se ele fosse batizado numa igreja que batiza por imersão ou por aspersão, não importa. O batismo era: eu, como ministro do Evangelho, te batizo para a remissão dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Aí ele passava por um período de desassocialização. Por quê? Se toda sexta-feira à noite ele ia para o bar tomar uma cerveja com os colegas e jogar sinuca, agora ele não vai mais para o bar. Ele vai para a igreja. E esses colegas do bar falavam assim: o Zé agora é crente. Ridicularizavam. Ele mudava o jeito de vestir, que agora ele começava a botar um terno, que ele nunca botou terno para ir para a igreja. Ele mudava o jeito de vestir, a mulher dele mudava o jeito de vestir. Aí ele perde esses amigos. Ele vai para a igreja. A linguagem dele muda e ele começa a ser reassocializado na igreja. Aí a filha dele agora começa a namorar um menino da igreja. Ele mudou. O processo hoje é diferente. Nós temos um evangelho hoje que é um evangelho de serviço. O mercado descobriu um nicho a ser conquistado, que é o cristão consumidor. Então você cria uma mega church, não há mais a pregação sobre pecado. Aí o crente de hoje, ele quer ser cada vez menos sectário, menos minoria, menos incomodado. Ele quer uma religião mais personalizada, com um culto que o atraia, um culto coach, um culto que fala mais de autoajuda e não mais de pecado. Então, esse crente de hoje está assustado com esse Deus da Bíblia. E ele mal interpreta a palavra Deus é amor e entende que Deus é amor, ele lê Deus é amor na linguagem de hoje. O que é ser amor hoje? Amor hoje é não proibir. Amor hoje é o amor que algumas emissoras de TV colocam nas novelas, nos seriados. É um amor que você não quer ter problemas sociais, você não quer mudar o seu jeito de vestir porque você virou crente. Então hoje acabou aquela época do cabelão, para mencionar os pentecostais, que você sabia a diferença de uma mulher crente e da não crente. Hoje não, a pessoa se torna crente e continua vestindo do mesmo jeito. E esse evangelho conservador é considerado fora de moda, ridículo. Hoje, se você faz uma fala um pouco mais dura sobre a sexualidade, você é homofóbico, você é antiquado. E é essa sociedade de hoje que pressiona nós pregadores a fazer perguntas ao texto bíblico. Mas se Deus é amor, por que ele destrói? Porque o pai hoje que é amor é aquele pai que quando o filho bate o carro drogado e mata uma pessoa, ele vai lá, paga a fiança e tira o menino da cadeia. A ideia que nós temos de amor hoje é uma ideia distorcida. Então, antes de eu questionar por que um Deus de amor fez o que ele fez, eu tenho que perguntar o que realmente é amor. Será que amor é isso que nós, na nossa geração pós-moderna, estamos entendendo como amor? Lembre-se, você que está em casa. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, segundo Apocalipse, capítulo 6, existe a ira do Cordeiro. Deus também pode irar. Deus está mais interessado em salvar você do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Mas Deus não é um pai pós-moderno que vai tirar você da cadeia depois de tudo que você fez. Não. Ele vai deixar você lá, se você quiser. Eu posso contar uma parábola rápida? Mas é claro. Jesus contava parábolas, né? Dizem que uma vez um homem, na época do faroeste, cometeu um crime. E esse rapaz foi preso. Mas as pessoas da cidade ficaram com dó dele e escreveram para o governador implorando o perdão daquele rapaz para ele não ser morto, enforcado. O governador falou: acho que eu vou perdoar esse rapaz, mas eu quero conhecê-lo primeiro. O governador se disfarçou de pastor,
colocou o clésima de pastor aqui, colocou a carta do perdão dentro de uma Bíblia e chegou na cadeia e falou assim: jovem, eu tenho algo para você aqui. E ele começou a cuspir. Não quero saber de você, sai daqui, senão eu vou bater em você. Calma, meu jovem, eu tenho algo importante para você aqui dentro. Não quero saber, cuspia, jogava coisas no pastor, que na verdade era o governador disfarçado. E o governador teve que ir embora, até por sua segurança própria. Quando ele saiu, o carcereiro chegou para aquele rapaz e falou assim: você é burro. Por quê? Aquele pastor que veio aqui não era um pastor, era o governador disfarçado. E dentro daquela Bíblia estava a sua carta de perdão. No dia do julgamento, irmão Weber, deram as palavras para aquele homem no cadafalso da forca. E ele falou: eu quero dizer algo, principalmente para os mais jovens. Eu serei morto daqui a poucos minutos, mas eu não vou morrer por causa do crime que eu cometi. Eu vou morrer por causa do perdão que eu recusei. Uau! Você que está em casa, ninguém vai para o fogo de enxofre por causa dos pecados que cometeram. Ninguém. Porque se eu falar que as pessoas vão para o lago de fogo por causa do pecado, eu estou colocando na obra um poder que ela não tem. A obra não salva, mas a obra também não perde. O que faz a pessoa se perder não é o pecado que ela cometeu, foi a graça que ele recusou. Agora, entenda uma coisa: qualquer ensino sobre salvação que não transforme a sua vida, que não mostre que Deus ama, mas ele também se ira, esse não é um ensino bíblico. Dietrich Bonhoeffer falava do mito da graça barata. A graça é de graça, mas não é barata. Então, essa é a coisa. Então, quando você lidar com o Deus do Antigo Testamento, que parece duro demais, pergunte: será que é Deus que é duro demais? Ou a educação de hoje que é demasiadamente frouxa? Uau! Essa é forte. Vamos para o Novo Testamento. Uma pergunta um pouquinho diferente, não se trata de coisa muito chocante, mas eu acho que todo mundo que já estudou para pregar já se deparou com essa dúvida. Doutor Rodrigo, não sei nem se tem resposta. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia. Os 4 evangelhos apresentam o Senhor Jesus como Salvador. Só que 3 deles, os chamados sinóticos, são extremamente parecidos. Muito parecidos. Parece que um copiou do outro, né? E você tem o Evangelho de João, muito diferente, e João vai dizer que Jesus fez muitas coisas que não estão escritas lá. Por que nós temos 3 evangelhos tão parecidos quando tinha tanta coisa para ser escrita, né? E uma delas é por que só João menciona o maior milagre já acontecido em todas as eras, a ressurreição de Lázaro, tirar um homem podre de 4 dias de dentro do túmulo, e só um evangelho registrar. Tem resposta para isso? Tem. O editor, chamado Espírito Santo. Porque, por exemplo, eu acho que tão miraculosa quanto a ressurreição de Lázaro é o nascimento virginal. Claro. Mas João não fala do nascimento virginal. Ah, não? Não. É verdade, não fala. João não fala. João não fala, ele fala do verbo que se fez carne. Então, Deus orientou por quê? E falando especificamente do milagre de Lázaro, ele era importante, mas se Deus coloca os milagres de Jesus mais importantes que o próprio Jesus, a coisa podia ficar perigosa. Se o milagre da ressurreição de Lázaro fosse dado muita ênfase nos evangelhos anteriores, talvez a ressurreição de Jesus seria mais uma ressurreição. E não há ressurreição. Por causa da cronologia, então? A cronologia. E se eles falassem demais, Lázaro, então os 3 primeiros evangelhos, chamados sinóticos, eles queriam pregar o querigma, o anúncio do Cristo que veio. Mas quando João vai escrever o seu último evangelho, que é o último livro do Novo Testamento, provavelmente, João tinha outras demandas. Na época de João, o que havia acontecido? Em primeiro lugar, a igreja estava frustrada com a perda da parousia. A volta de Jesus não tinha acontecido. E houve uma frustração. Eu vou fazer uma propaganda, não é só adventista que ficou decepcionado, não. Eles também, eles pensavam, eles também se equivocaram. A igreja cristã primitiva achava, eles não marcaram data, mas eles inconscientemente marcaram. Claro. O próprio Paulo falou: olha, nós os que ficarmos vivos. A esperança era essa. Até havia um boato colocado no Evangelho de João, que João ia ficar vivo para ver Jesus voltando. E aí o que aconteceu? Foi morrendo Pedro, foi morrendo Paulo, foi morrendo Tiago, foi morrendo todo mundo e nada de Jesus voltar. E João já velhinho, a decepção, ele não voltou. Será que vai voltar? Nesse vácuo da decepção, você tinha a perseguição que já tinha sido por Domiciano, mesmo que foi João, as igrejas funcionavam, mas e o medo de Roma? Terceiro lugar, os discípulos do apóstolo João, que ficaram perdidos depois que João foi decapitado, perdão, do apóstolo João não, de João Batista.
equivoquei, depois de João Batista. Depois de João Batista foi decapitado, os discípulos dele ficaram perdidos e acabaram se juntando com a igreja em Éfeso. E eles estavam na igreja, mas eles tinham um evangelismo meio errado, tanto é que eles nem sabiam de Espírito Santo, tiveram que ser rebatizados. É o único caso de rebatismo que há no livro de Atos dos Apóstolos. E eles pensavam que Jesus era apenas um segundo João Batista. E em quarto e último lugar, os gnósticos, que começaram a querer dar olha, já que o cristianismo não está mais cumprindo aquilo ali, vamos adaptá-lo para o mundo grego. Aí o mundo grego não acreditava que o espírito pode habitar na matéria, então acreditava que Jesus não veio em carne, que aquilo ali foi só um fantasma e tudo mais. E, em quinto lugar, tinha os pagãos de Éfeso, que João tinha que converter ali, e eles acreditavam muito na teoria do Logos. E Heráclito pregava o Logos em 500 anos antes de João. Heráclito dizia que tudo o que existe vem pelo Logos. Heráclito é um pré-socrático importante. O arre, o princípio de todas as coisas, é o Logos. Então, João escreve, idoso, para esclarecer todos esses grupos. João coloca, em primeiro lugar, o Logos estava no princípio. Vocês que amam Heráclito, vocês estavam certos. Heráclito acertou. Tudo o que existe por causa do Logos, a razão suprema. Só que tem alguma coisa que Heráclito não contou. O Logos se fez carne e habitou em meio de nós. E eu o conheci pessoalmente. Se me derem licença, vou contar o nome dele, Jesus de Nazaré. Em segundo lugar, quando ele fala de Cristo, ele fala, no princípio era o Verbo. Mas quando ele fala de João Batista, houve um homem chamado João. O verbo no grego, egeneto, e en, é que Jesus é eterno, João não. O evangelista coloca João Batista anunciando, ele é maior do que eu. Ele é o Cristo, não sou eu, para responder aos discípulos de João que estavam ali. É o evangelho que mostra o Jesus mais tátil do que os outros. Maria Madalena agarrando ele ali, fala, não continues a tocar-me, porque ainda não supri para meu pai. Tomé, coloca aqui, porque era um povo que não estava acreditando que ele tinha vindo em carne. E ele ainda fala, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então, João tinha que responder aos problemas que a igreja estava enfrentando naquela época. Daí a sua diferença de escolha de temas em relação ao que havia acontecido anteriormente nos 13 sinóticos. Ai, como é triste terminar o programa, viu? Doutor Rodrigo, mas o senhor tem uma palavra aí que é, como sempre, muito inspiradora, né? Glória Além a Deus. de todas essas que o senhor trouxe. Eu quero só citar um versículo aqui para os irmãos em casa, na minha Bíblia novinha aqui. Os irmãos podem abrir Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Está assim. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que você está vendo, Jeremias? Respondi, vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse, você viu muito bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Sabe, aqui no Brasil, uma das árvores que é a primeira que dá na primavera é o ipê, se eu não me engano. Né? É o ipê, é uma das primeiras. O ipê floresce, a primavera chegou. Em Israel, a primeira árvore que floresce, mostrando que a primavera chegou e o inverno passou, é a amendoeira. É a primeira, ela é linda. Fica branquinho o chão assim, sabe? É linda a amendoeira. Mas é interessante que a palavra para amendoeira em hebraico é a palavra shakad. E a palavra para vigiar, cuidar, despertar um bebê é shoked. Então Deus fez um trocadilho com Jeremias. O que você vê, Jeremias? Eu vejo uma shakad. Ah, uma amendoeira, uma shakad? Você viu bem, porque eu shoked. Vigio para cumprir a minha palavra. Como uma mãe suavemente desperta um filho, eu despertarei minha palavra. E essa é, em nome de Jesus, a bênção que eu deixo para todos os telespectadores do programa Vejam Só. Que Deus possa despertar você, shoked, para cumprir a palavra dele na sua vida. Porque o céu e a terra passarão, mas essa palavra aqui não passará jamais. O programa de hoje soma-se a vários outros, né? Que tem como objetivo mostrar a sublimidade da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, como um instrumento para a geração da fé que salva. Exatamente. Né? Eu agradeço muito a Deus pela vida do Dr. Rodrigo Silva, pelos dons que Deus deu, a sabedoria, o conhecimento. É um doutor em arqueologia, reconhecido e respeitado no mundo inteiro, e um irmão em Cristo que, com toda humildade e simplicidade, vem ao programa, né? As nossas dependências tão limitadas,
e sempre que o vem, glorifica o nome do Senhor com os conhecimentos que Ele auferiu com a sua ciência. Glória a Deus. Muito obrigado, Dr. Rodrigo, pela sua vida e pela disposição que o senhor tem de expor as Sagradas Escrituras. Principalmente num tempo em que o senhor falou, de forma muito eficiente, nós crentes estamos muito frouxos. Tanto é que a maioria dos crentes novos não quer ler a Bíblia, nem estudar e nem conhecer, porque se choca com as demandas das Escrituras, com as próprias demandas do Sermão do Monte, não precisa nem ler o Evangelho inteiro, mas quer apenas um Evangelho que o divirta, que o entretenha e que depois o leve para o céu, né? Exatamente. E aí se torna presa fácil das astutas ciladas do demônio. Uma última palavra do senhor, doutor. Como é que o senhor vê os próximos anos até a volta de Cristo? O que é que vai acontecer? Olha, eu vou dizer assim, eu não tenho a data, isso é uma coisa que nós aprendemos, é não dar a data, mas eu digo que o mundo profeticamente está como alguém cardíaco que tem uma dor muito forte no lado esquerdo do peito. Essa dor pode ser até gases, ou pode ser um ataque cardíaco. Eu sei que se eu tiver alguém na minha família cardíaco e ele começar a sentir uma dor no lado esquerdo do peito, eu prefiro não arriscar. Eu prefiro colocar o remédio debaixo da língua ou levá-lo para o médico do que pensar que não é nada e ser um ataque fulminante. Profeticamente falando, o mundo está cardíaco e os sinais estão indicando uma forte dor no lado esquerdo do peito do mundo. Pode ser apenas uma dor muscular qualquer e nós ainda fiquemos mais 50 anos nesse mundo, ou pode ser a dor final. Eu sei que eu quero estar preparado principalmente pelo seguinte, e eu termino com isso aqui. Paulo Freire, eu não tenho medo de citar até pessoas que não eram tão ligadas a Paulo Freire, eu cito Paulo Freire. Paulo Freire dizia que tem uma diferença entre o verbo esperar e esperançar. A gente não conhece muito esperançar. Esperar é ficar esperando alguma coisa. Você está ali na frente esperando o Uber, você pode estar até ansioso, mas está esperando o Uber. Esperançar é quando aquela sua filha que foi estudar fora está há 5 anos e você vai lá no aeroporto receber sua filha. Você está com tanta ansiedade que ela chegue, com flores para recebê-la, que os outros ali vêm e falam assim, minha filha está chegando, está no exterior, foi estudar fora, lutei, estou doido para chegar. Esperançar é quando você espera com tanta vontade que a pessoa chegue, que você começa a contagiar os que estão em volta a esperar junto com você. Então, na questão da cronologia, eu aprendi não apenas o tempo do Cronos, em anos, mas o tempo do Kairos, o tempo oportuno. E no tempo oportuno, meus irmãos, de coração, eu falo isso aqui dando um testemunho para vocês, não é proforme, não. Nada disso foi combinado no nosso diálogo aqui. Eu estou louco para Jesus voltar. Eu não posso reclamar da vida que eu tenho. Nós temos uma cama para dormir, mas eu estou cansado de ficar nesse mundo. Eu espero que você, em nome de Jesus, esperance a volta dele. Não apenas espere. Esperar, você espera o dentista, espera o cartão de crédito. Esperance a volta de Jesus. Deseje ardentemente, porque quando a igreja pregar o evangelho ao redor do mundo, ele voltará para buscar os seus. Amém. Glória a Deus. A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá.